AudioJungle. Olá, olá, muito bom dia, muito bom dia. Como estão? Tudo certo? Estamos aqui para mais uma série de lives com o amigo Bruno. E aí, Bruno, tudo bom? Vamos lá para mais uma empreitada, para mais um desafio, né? Nosso penúltimo desafio da nossa série de lives sobre a neurociência aplicada à educação. Vamos lá. Agora, dando Bruno. E aí, meu amigo? Bom dia, tudo bem, tio Mark? Como é que tá? Tranquilo, Tranquilíssimo? tranquilo. Hoje deu uma esfriada por aqui, Ah, é? mudei o figurino, né? Tem que Tranquilo. ser, né? E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, né? Sobrevivendo aí a mais uma semana, essa loucura. É bem um dia após o outro, né? Literalmente, literalmente. Especialmente essa semana. Essa semana, para mim, foi uma semana especialmente mais complicada. É mesmo? Acho que, não sei, né? A sobrecarga também. Eu falei, não, vou baixar um pouco a bola e hoje já fiquei mais tranquilo, acordei mais tarde, falei, aproveitei o frio para dormir um pouquinho melhor, um pouquinho Tem que, mais, pelo menos. Então, tem que manter a sanidade, né? Eu a acho que gente esse é tem o que mais ir importante. buscando equilíbrio, assim, né? Entre altos e baixos, a gente Ah, tenta achar uma tendência aí para pelo menos exatamente. não pirar. Mas é isso aí. Exatamente. Vamos tocando. É isso aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre o impacto da neurociência na relação cognitiva, né? A gente abriu essa série de lives aí falando um pouquinho sobre a influência da neurociência no aprendizado. Depois, a semana passada, a gente falou sobre a influência da neurociência nas relações sociais, voltando sempre ao aluno da escola, professores e pais, né? Como esse conjunto consegue trazer alguns benefícios para a gente. Hoje a gente vai falar sobre a neurociência aplicada e o impacto da neurociência aplicada a relações cognitivas desse aluno, né? Como que conhecer a neurociência pode melhorar esses elementos cognitivos. E para a semana que vem a gente está fechando essa série de lives falando então sobre o impacto da neurociência nas relações afetivas, né? Então a gente tentou trazer essa triangulação. Eu trouxe essa triangulação de maneira proposital, né? É um assunto que eu trabalho aqui em Portugal também, e eu vejo que o Bruno domina isso com bastante propriedade, né? Através dos canais que ele tem na internet, tanto o canal do YouTube, é um canal magnífico, ele produz muita coisa bacana lá, o Instagram também. Então, a gente está tentando trazer isso dentro de um composto, obviamente, bem resumido, né, em menos de uma hora, na verdade, que é as apresentações, a gente iniciar e terminar os assuntos. Mas eu acho que ele é um assunto bem relevante, talvez não para a gente passar algo mais profundo, mas para fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância de conhecer as relações psicológicas e neurológicas e o impacto em cima de pessoas. Eu acho que, na verdade, quem trabalha com pessoas tem que conhecer pessoas. Se você é um mecânico de automóvel, você tem que estudar a mecânica, obviamente, né? Mas o ser humano ele tem algumas condições um pouco, alguns comportamentos um pouco estranhos, né? A gente trabalha com isso, a gente percebe, né? Então, se você tem um carro se o seu carro estraga de alguma forma, você tenta achar o melhor mecânico para trabalhar no seu carro, né? Mas a gente não tem essa preocupação com pessoas também, né? Em se formar e Uhum. conhecer sobre pessoas para conseguir trabalhar com elas. Então, assim, a gente não percebe o benefício que existe em todas as profissões de conhecer um pouquinho essas questões da neurociência. Então eu queria ouvir de ti, Bruno, essa questão da cognição, o que é cognição, né? Para o pessoal que não sabe, que está entrando agora com a gente, ou que vai assistir esse vídeo depois lá no nosso canal, o que é a cognição? Qual é a relação da cognição com o nosso cérebro, nosso sistema nervoso? Como é que ele compreende o mundo? Como é que funciona isso? Dá um super resumo aí. Tá, vamos lá. Primeiro, só para contextualizar, complementar um pouco o que você falou. Acho que eu até comentei em Show. alguma das lives, mas uma coisa que eu sempre falo, que a gente vem para esse mundo sem manual de instrução, né? Diferente de um carro, que, como você bem disse, quando seu carro dá problema, você vai no mecânico, ele tem um manual técnico, ele sabe exatamente, rigorosamente, qual peça, né, vai estar
pode dar algum problema que vai acarretar aquele comportamento do carro. Então, você determinar o comportamento inadequado no carro é muito mais fácil. Você vai lá, você tem um Sim, manual técnico, você sabe como todas as peças estão encaixadas e como no final que ele tem que responder. sim. Diferentemente do ser humano, que além de toda a complexidade adicional, a gente não vem com o manualzinho, né? A gente vem para esse mundo, né, nu e cru, assim. E a nossa grande busca, né, a neurociência desde então, busca justamente escrever um manual fazendo engenharia reversa, né? Fazendo uma analogia com esse mundo aí mecânico, seria isso. Então, com base no que historicamente a gente foi observando e entendendo do ser humano, a gente vai tentando criar um manual. E é Sim. claro, com todas as suas peculiaridades e dificuldades, né? A gente está muito longe ainda de ter algo, sei lá, se próximo de fazer uma explicação geral da coisa, e eu acho que a gente nunca vai chegar lá. Felizmente ou infelizmente, né? Eu acho que a grande magia da coisa é justamente a gente não conseguir desenhar todo o panorama, que é o que move toda a pesquisa, né? Continuar pesquisando, mesmo com a perspectiva de nunca chegar num resultado absoluto. E eu acho que isso é fundamental também, a gente ter essa consciência. E a questão de cognição, né? É complicado, porque assim, dentro da própria história da psicologia, se você vê, você sempre tem essa dicotomia, em certa medida. Você tem escolas mais cognitivas, escolas mais comportamentais, que tentam olhar mais para uma ou para uma esfera. Eu não costumo fazer essa separação, assim, porque eu acho que não tem muito propósito, nem muito sentido você querer separar entre cognição e comportamento, sendo que, no fim das contas, são dois lados da mesma São coisas moeda, que que é se você. complementam, claro. Porque, assim, só faz sentido você falar do ser humano enquanto unidade única, né? Uma unidade psicológica, que é você, ser humano. Não dá para separar a sua cognição, não dá para separar o seu comportamento. Porque tudo é parte de você, enquanto pessoa. Você Sim. é um ser único, né? Você é uma constituição psicológica única. E, num resumo, né, eu brinco assim, cognição, para mim, na minha definição, cognição é aquilo que está daqui para dentro e a gente não tem um acesso direto. Uhum. Comportamento é o que a gente observa daqui para fora e a gente tem um acesso direto. A gente mede, a gente Uhum. avalia fisiologicamente, a gente consegue medir, sei lá, a dilatação da pupila, tempo de Sim, reação, alguma sim. medição, aferição fisiológica, né? E a cognição é aquilo que fica, de certa forma, blindado, a gente não tem um acesso direto, a gente vai ter um acesso muito mais indireto, né? Fazendo, por exemplo, testes psicológicos ou testes neuropsicológicos, você avalia ali parcelas cognitivas que diretamente você não consegue, né, medir, aferir. Então, é mais ou menos essa distinção que eu faço. Mas, é claro que são coisas que vão se expressar em conjunto, né? Não tem como a gente fazer essa distinção. Sim. E só para complementar e finalizar, eu acho que assim, a neurociência tem justamente essa. Porque quando a gente fala neurociência, geralmente tem um subtítulo que caminha junto, né? A neurociência geralmente se intitula neurociência cognitiva. Isso. Mas eu também não gosto de usar necessariamente esse rótulo. Mas, assim, a neurociência moderna, principalmente, né, mais contemporânea, tem esse viés muito mais cognitivo, que acho que remonta muito da revolução cognitiva da década de 50, então a gente incorporou muito essas questões, que é uma tendência de querer fazer uma ponte, né, de sempre ter essa tendência e não sei se é uma tendência, uma atração fatal por sempre comparar o ser humano com a máquina vigente na época. Na Aham. década de 50 veio essa revolução computacional e naturalmente a gente passou a comparar o ser humano com o computador. E desde então não vem sendo muito diferente. Sim, E eu acho que isso, assim, a gente tem que, pode ser feito em certa medida, como uma metáfora, mas a gente tem que tomar muitos cuidados. sim. Então, e esse termo neurociência cognitiva ganha muito corpo nessa época, né? E se mantém até então. Mas é mais ou menos esse o resumo que eu faço, na minha cabeça, pelo menos para eu compreender melhor o que eu estou tentando achar no meu caminho aí. Então, basicamente, a gente podia tentar, de uma forma resumida, e eu também eu tenho muita restrição em relação a tentar resumir elementos da neurociência, ou contexto de neurociência em uma frase, porque assim, é tudo muito complexo, como você disse, né? A neurociência avança, 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 ela a cada 5 anos ela avança 50 anos anteriores, e ainda existe um mundo a se descobrir. Então, assim, é muito complexo você resumir um tema tão gigante como esse em frases ou em elementos muito assertivos, né? Existem dezenas de definições. Eu tenho um livro do Isaac que chama Psicologia Cognitiva. Aquele livro é uma obra-prima, sabe? Sim. Eu colocaria ele num quadro, assim, e ele é desse tamanho, assim, é gigante aquele livro. Uhum. E a gente não acaba de ler ele nunca, porque quando você acaba de ler uma parte,
Aí a outra parte faz sentido, você tem que reler aquela que você leu de novo, de tão complexo que é. Então, assim, é um aprendizado constante, você lê ele para a vida inteira, sabe? E, e a gente percebe a relação, como você falou, a psicologia cognitiva é o que acontece dentro da cabeça. Então, assim, como é que a gente absorve toda essa atmosfera, todo esse ambiente, como é que se percebe esse ambiente e qual o resultado desse ambiente em um determinado comportamento. Então, eu acho que, na minha visão, e eu ensino isso em alguns cursos, como neuromarketing, como psicologia do consumo, como alterar um determinado comportamento, vamos dizer assim. Digamos que eu queira que um determinado aluno ou uma classe tenha um comportamento específico. Eu tenho que ajustar a atmosfera onde ele tá inserido, né? Então, assim, eu não consigo alterar comportamentos através de uma regra, através de uma política. Eu acho que a regra, a política, ela é um elemento de todos aqueles elementos sensoriais que ele capta. Então, a cognição é basicamente a maneira como ele capta aqueles elementos. Então, eu posso ter um elemento extremamente relevante, que é, por exemplo, o conteúdo que eu estou passando como professor, mas eu tenho outros elementos que, para esse aluno, naquele momento, é muito mais interessante do que esse conteúdo. Então, assim, eu fiz a minha parte como professor, eu passei o conteúdo e ele foi mal numa prova, ele não está muito bem naquela disciplina, ele está com dificuldades naquela disciplina. E, e o que é tratado? É tratado uma maneira desse aluno refazer mais aulas, ser acompanhado por professores particulares para ele acompanhar aquela disciplina, absorver aquele conteúdo de uma outra forma, né? E como é que eu enxergo isso? Eu enxergo que se a escola tivesse mais preparada nesse ambiente da neurociência ou da própria psicologia, de como esse aluno, naquele momento, naquela idade, naquele ambiente social, ela trouxesse para esse aluno a percepção mais forte daquele conteúdo. Então, assim, como eu vou transformar esse conteúdo em algo interessante, né? O interessante para a gente é uma palavra comercial para dizer que ela tem que passar nesse filtro de percepção, né? Esse filtro atencional desse aluno com maior prioridade. Porque cada pessoa, em cada idade, tem o seu momento e tem os seus interesses. Então, o interesse de um professor é completamente diferente do interesse de um aluno, que é completamente diferente do interesse de um pai. E o que a gente sabe, o que a gente vem conversando, e eu acho que esse é um dos propósitos dessa série de lives, é fazer com que essas três entidades, ou quatro, que seja a escola junto, a instituição organizacional, trabalhem em conjunto para o mesmo resultado, que é a performance do aluno. Então, assim, como isso pode acontecer para que a gente consiga fazer esse mapeamento de estímulos e transformar o conteúdo também como algo agradável? Porque a gente percebe que alguns alunos têm mais facilidade e outros alunos têm menos facilidade, né? Claro que isso é uma questão pessoal também de cada um, mas é bacana de conseguir perceber isso, né? Por que alguns alunos conseguem absorver melhor esse conteúdo ou tratar esse conteúdo com mais prioridade e outros alunos com menos prioridade? A gente sabe que o ambiente escolar, muitas vezes, ele não é preparado para esse tipo de técnica, né? A técnica da escola, ela é uma técnica conteudista, ela é uma técnica que eu tenho que te passar o conteúdo. A preocupação com outros elementos talvez seja minimizada nesse momento, assim. Como é que tu vê essa questão, Bruno, assim, dessa questão do próprio filtro atencional? Como é que eu vou captar a informação que eu gostaria de passar, assim? Até pela tua Então, experiência, também tem filhos e tal. vou tentar misturar um pouco aqui, né, de conhecimento, assim, adquirido com Não, conhecimento prático, assim, porque, assim, o que acontece? a Você ideia é mesmo essa, falou, eu a acho... ideia é a gente jogar o que a gente Porque, está assim, achando. um ponto importante, né, que eu sempre falo, né, até juntando com o tema da ideia, quando a gente fala de funções cognitivas, dentro por exemplo, dos termos da neuropsicologia, né, você vai definir as funções, mais ou menos, inclusive até em certas hierarquias. E a atenção acaba sendo uma das principais, ou até a principal, porque sem atenção nenhuma das outras funciona, né? Porque, assim, a atenção é a porta de entrada para
que você vai ter esse contato com o mundo. Se você não Conhecimento. tem esse filtro atencional, como você bem disse, né, jogado naquela informação específica, aquele não tem como entrar na sua Sim, cabeça, né? Não tem como você absorver de forma alguma aquilo. Então, o primeiro ponto é a atenção. Então, a atenção é o que vai ser o grande regente aí, né, de todas as outras funções, por consequência, porque sem atenção, esquece. Você não pode falar nem de memória, você não vai poder falar de qualquer outra função, se você primeiramente não tiver atenção. sim. E aí a grande dificuldade é a atenção. Você fala no contexto escolar, por exemplo, você está ali na sala de aula, você tem o professor falando, mas você tem de estímulos, você tem o professor falando, você tem o coleguinha do lado, você tem a cortina balançando, você tem um carro passando na rua, você tem o, sei lá, às vezes até o lápis de cor tá mais interessante que o professor. Então, assim, quando a gente tem uma disputa de vários estímulos, né, a gente fala dentro das neurociências que existe uma coisa que chama, você tem mapa de prioridades e redes de saliências, né? Uhum. Que raio é isso? Então você tem assim, você tem vários estímulos competindo e aquele que ganha é o que se mostra mais saliente, é o que a gente fala. Então, Beleza. Ótimo. o que a gente entende como mais saliente, nosso foco de atenção vai para lá. E Beleza. aí é um grande desafio, como o professor ser mais saliente do que o coleguinha do lado, o carro na rua, a Ótimo. cortina balançando, né? Então, Isso. esse já é o primeiro grande desafio. E que por mais que eu diga também, a gente, sei lá, tenta várias estratégias, faz várias coisas, mas algumas vão funcionar bem, algumas teoricamente funcionam bem, na prática você vê que não vai funcionar. Mas eu acho que assim, por mais que a gente crie elementos, e outro ponto também que eu acho que falta, sempre como eu digo, né? A gente tem que achar um ponto de equilíbrio que geralmente não é fácil. Porque também existe um contraponto que quando você tenta também chamar atenção demais, o professor tenta chamar atenção demais para ele, por exemplo, às vezes ele chama tanta atenção para ele que o conteúdo acaba ficando de lado. Eu vejo assim, muitas vezes, eu falo também, a firula em excesso mais atrapalha do que ajuda. Então, você vê muitas vezes aquele professor que todo mundo adora, que o professor chama muita atenção, Claro, claro, só que no fim as pessoas não aprendem nada também, porque o claro. conteúdo ficou secundário. É o muito Então, essa bacanão, mas que não passa é, informação. essa é a grande dificuldade, achar o equilíbrio. E aí eu falo um pouco também eu acho que uma coisa que eu não sei, na verdade eu nunca busquei saber tanto, porque essa área também, especificamente dessa interface ensino, escola, educação e tal, não é tanto a minha praia, mas assim, Sim. eu acho que uma coisa que falta hoje também, até buscando um equilíbrio, é tentar entender a questão até da própria resiliência, porque eu falo assim, principalmente para os meus filhos, eu falo, olha, tem coisas que são legais, tem coisas que a gente consegue fazer de forma diferente, mas tem coisas que, sim, são chatas. E vão ser Sim. chatas a vida toda. Isso. E vão ser Exato. chatas sempre. E você vai ter que, de certa forma, aprender a tolerar isso aí, porque isso faz base da sua formação também. Isso faz parte da formação da sua base, né? Sim. E entender também por que certas crianças, né? Apesar da ludicidade e coisa e tal, tem coisas que vão ter que ser meio nuas e cruas. Por que certas crianças vão ter mais resistência ou resiliência para encarar aquilo e aguentar, e outras não? Eu acho que isso também, não sei se agora pode ser até falha minha de não ter conhecimento mesmo, se isso vem sendo pesquisado também nesse sentido. Porque, Uhum. assim, Uhum. por mais que a gente tenha inúmeras estratégias, teste inúmeras estratégias, tem coisas que não vai ter como a gente adequar dentro desse mundo mais lúdico, de estratégias mais ativas e tal. Infelizmente, tem uma parcela do conhecimento que o acesso é assim mesmo. É chato, é você sentar, estudar. E eu acho que isso também está sendo deixado um pouco de lado. Trabalhar uma certa resiliência, né, tanto na criança quanto no adolescente, de encarar coisas chatas. Porque a gente bem sabe, assim, a teoria é muito bonita, tal, as opções, as estratégias são legais, só que a vida real não é nem sempre assim, né? Então, eu acho que um ponto é tentar buscar esse equilíbrio. Mas, assim, e justamente por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa também em atenção, hoje a gente percebe que não só as crianças, mas os adultos também, o filtro da atenção está muito mais frouxo, por assim dizer. A gente se distrai Uhum. muito mais fácil. Uhum. Principalmente quando alguma coisa já se torna um pouquinho mais chata. Então eu acho que também treinar a atenção é algo necessário, mas treinar essa atenção sustentada, mas de uma forma mais ativa, no sentido de você encarar e conseguir, de fato, prestar atenção nas coisas que não necessariamente vai ser aquilo o mais prazeroso do mundo. Então, acho que está faltando um pouco desse equilíbrio. A parte de você sustentar a atenção fazendo coisas prazerosas, eu acho que está funcionando bem. Só que o contrário também, você tem que treinar uma certa resistência ou resiliência para segurar a atenção quando a coisa não é tão bonita. Então, eu acho que isso a gente está deixando um pouco de lado, não só as crianças, como os adolescentes, como nós adultos. A gente percebe que eu mesmo, né? Eu me pego e falo, cara, a minha atenção, ela está muito pior do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a minha atenção
era muito treinada, né? Eu falei, a atenção, em certa medida, é treinado, e você tem que treinar. É claro que hoje, o que a neurociência mostra pra gente? Você tem vários aspectos, tanto neuroanatômicos, neurofuncionais, mas, em certa medida, você consegue treinar e melhorar muito a sua atenção. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma discussão assim, né? Sempre assim, nem puxar tanto para um lado, tanto para o outro, mas buscar um equilíbrio. Né? Eu Não, acho que esse é um ponto. e muitas vezes o que existem até alguns mitos que a gente desmistifica eles a todo momento, né? No teu próprio canal lá, você está sempre desmistificando coisas e trazendo a verdade às pessoas. E a verdade, ela afasta muita gente, né? Porque, assim, é muito mais fácil eu acreditar Sim. naquilo que me favorece e eu falar as coisas que me favorecem do que eu começar a falar as verdades e mostrar, olha, você vai ter tal, tal, tal desafio, né? Eu tenho um curso chamado Neuroaprendizado, que é muito interessante, porque a gente coloca aí 30 professores, diretores de escola numa sala e ensina para eles como o cérebro aprende, porque cada um ali tem a sua expertise em relação ao que faz e como faz, mas eles não sabem como o cérebro aprende. Então, assim, uma coisa é você ensinar, e agora a gente vai separar rapidinho as duas coisas. Uma coisa é eu ensinar alguma coisa para o Bruno, outra coisa é ensinar para o cérebro do Bruno. As duas coisas não andam juntas em algum momento, né? Por quê? Porque o Bruno, ele tem muita vontade de ter atenção naquilo, ele sabe que ele precisa daquele conteúdo, mas o que ele não sabe é que o nosso cérebro, ele foi feito para dispersar e não para focar. Então, digamos que há 200 mil anos atrás, lá no nosso último upgrade cerebral, os indivíduos que eram mais dispersos, ou seja, os indivíduos que eram mais atentos ao meio em si, ao contexto daquele meio, eles tinham muito mais chance de sobreviver porque eles conseguiam enxergar predadores, eles conseguiam enxergar possibilidades que indivíduos mais focados não enxergavam. Então, o focar, ele é muito importante para alguns momentos do seu dia, ou seja, você tinha que caçar. Então, você focava naquele momento. Mas o que a história vem nos mostrando, o que as pesquisas vêm nos mostrando, é que a atenção por muito tempo não é funcional. Né? Isso se justifica na própria questão de uma aula de 2 horas, uma aula de 3 horas, não tem a eficiência de que vídeos ou mini aulas de 20 minutos, intervalo para uma piada, intervalo para uma conversa, retoma a aula. Então, quer dizer, essa dispersão ela é muito mais natural, biológica e até mesmo antropológica do que funcional. Então, eu exigir uma atenção de um adulto ainda é mais fácil do que eu exigir a atenção de uma criança que não tem um nível de maturidade suficiente para entender que aquele conteúdo faz parte do futuro dela, porque a criança não tem futuro, ela não planeja futuro, ela não tem elementos e requisitos para planejar um futuro com aquela instrução que você está passando. Então, apesar de o nosso cérebro ser feito para dispersar, né? Porque para dar atenção para tudo que é lado, isso é fato. Por exemplo, eu estou falando contigo agora. Se alguém abre a porta, eu vou olhar e volto para cá. Isso é até um elemento do próprio predador, né? Nós como predadores temos olhos na frente, a gente tem que estar direcionando para qualquer tipo de movimento que exista. Só que nós, na nossa racionalidade, e aí eu sou diferente de ti, porque eu foco mais agora do que antes, né? Eu percebo isso em mim. Então, assim, esse treinamento da atenção, isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Ela não é natural, né, da gente. Então, assim, ao mesmo tempo que o nosso cérebro ele foi feito para dispersar e a gente tem que treinar a atenção, e para treinar a atenção você precisa de algo que seja interessante, né? Então, é mais fácil eu entrar no seu mundo para chamar a sua atenção do que eu querer que você entre no meu mundo. Ainda que, se nós estamos de igual para igual agora, com o mesmo intuito, é fácil que você entre no meu mundo. Mas para uma criança isso é muito difícil. Uma criança, por exemplo, em idade escolar, ela dificilmente vai entrar no seu mundo. É você que tem que entrar lá no mundo dela e entender como ela enxerga esse contexto, o que é prioridade para que ela te dê essa atenção. E um outro requisito importante é que o nosso cérebro também foi feito para esquecer informação, ele não foi feito para reter informação. Excesso de informação nunca existiu. A gente tinha lá 30 anos de idade, há 200 mil anos atrás você já era um ancião, você já era um velhote. Então, o que acontece? A gente não precisava reter tanta informação, porque
os desafios daquele contexto eram muito menores do que agora. Eles eram muito mais graves, porque você corria muito mais risco de vida, eram momentos muito mais tensos, mas eram menores, né? Eram menos quantidade de informação que você devia digerir. Então, assim, passar muita informação para um cérebro ainda em desenvolvimento também não tem um contexto que conecta essas duas coisas, né? Então, entender que talvez passar a informação de uma maneira que ele tenha vontade de aprender pode ser uma forma de que ele consiga reter a atenção e, ao mesmo tempo, aquilo se torne interessante para ele dar a atenção. Porque talvez se a criança, talvez se o aluno tiver, de certa forma, se divertindo com aquilo, então aí entra a parte daquele professor bacana, unir o professor bacana com um conteúdo interessante. Então, né, agora, claro, obviamente o desafio é como fazer isso, né? Uhum. Então, não sei se isso faz sentido. Não, faz todo sentido. Eu acho que eu sempre penso também, quando a gente tenta entender como a gente funciona hoje em dia, eu sempre gosto de fazer justamente essa ponte que você fez, pensar em termos evolutivos, porque pensar, olha, a gente foi feito para viver Exato, exato. como se vivia 200 mil anos atrás. Então, eu não lembro de quem é essa frase, né, mas é uma frase muito bacana que diz, primeiro comer, depois filosofar, né? Porque assim, a gente só se permite filosofar depois que a modernidade chegou, né? A modernidade assim, não tão moderna, assim, né? Pelo menos uns 8 séculos antes de Cristo, mas assim, onde você já tinha a agricultura dominada, né? A cultura e a pré-filosofia, por exemplo, só começa a acontecer quando você já domina a agricultura, você já tem as cidades um pouco mais estruturadas, você já tem Claro. certas mordomias aí, então você não precisa estar todo momento fugindo, caçando, tentando Exato, sobreviver. E é exato. aí que justamente a nossa cognição se mostra, né, começa a florar, quando você domina, de certa medida, esse ambiente hostil, você se coloca numa situação mais confortável. Então, só que a nossa biologia, né, ela foi programada, foram, né, alguns milhares e milhões de anos de evolução, se for pensar, né, no longo das outras Sim, espécies, sim, para a gente está sempre assim. A gente, então, a nossa atenção está justamente sempre buscando estímulos diferentes, porque também você tem que estar ligado, como você mesmo disse, ao ambiente. Então, a gente está sempre saltando, né? Estímulo para sim, estímulo. Então, e um ponto que eu falo, por que que hoje a gente é muito mais disperso? Porque a quantidade de estímulos é enormemente maior, pelo menos na minha concepção, do que há sim, 10 anos sim, atrás, né? sim, Por exemplo, numa sala de aula hoje, principalmente quem lida com adolescentes, todos eles vão ter um celular na mão. sim, E você vai ter que brigar com aquilo. Então já é um estímulo muito forte a mais com que você vai ter que competir. sim, Então esses são os grandes desafios. Você competir com todos esses estímulos, conseguir jogar o estímulo para você e ainda assim conseguir balizar para você colocar o estímulo, né, transferir esse estímulo que está em você para o conteúdo de uma forma que você não perca. Uma vez, aquele ponto que eu coloquei, né? Porque aí tem essa transição. Tudo bem, você é um professor bacana, você é um professor legal, tal, você tem uma conexão boa com os seus alunos, só que quando você transfere para o conteúdo, a coisa se perde de novo, né? Ou aham, porque o conteúdo é dado de uma forma, vai ter que ser dado de uma forma muito superficial, talvez, para ficar mais lúdico, ou pela própria natureza do conteúdo, ele vai ser um pouco mais chato. E assim, o sim, grande desafio para mim, na minha concepção, justamente é essa, porque é um desafio que eu tenho, inclusive, aqui, né? Eu falo, cara, ontem, a live que eu fiz, eu vou mudar um pouco de assunto, mas só para contextualizar. uhum, uhum, Eu fiz uma série de 3 lives nas 3 últimas semanas falando sobre história da neurociência. aham, E a última aula, a última live de ontem, eu quis falar algo que as pessoas muitas vezes não falam e eu acho importante. É justamente mostrar como o avanço tecnológico ele anda em paralelo e é necessário para o avanço de toda e qualquer ciência. Então, a ciência muitas vezes ela se estagna porque você não tem o avanço tecnológico que permite você avançar. claro, claro, são as ondas, né? Então, assim, não tem jeito. É uma coisa que assim, as pessoas não mostram e não fica muito perceptível, né? De cara, você entender que a ciência ela vai chegar em certas barreiras que vai precisar a tecnologia avançar para ela continuar seguindo. E quando a gente Claro, vê no livro, tudo parece linear e bonitinho, né? E claro, historicamente as coisas não são assim. Mas esse era só um contexto para ver que, assim, como eu acho que eu sou uma pessoa que me comunico bem, me conecto bem com as pessoas, só que, em certa medida, teve uma hora que eu fui falar sobre ressonância magnética funcional. Aí, não tem jeito. Como que eu vou fugir? Eu vou ter que explicar como é que funciona a ressonância magnética. Eu vou ter que claro, explicar como que você alinha lá os spins dos prótons das moléculas de água com o campo magnético. Então, assim, tem uma parte que vai ser chata, invariavelmente. E aí, o desafio é justamente você conseguir manter o nível de atenção que a galera estava lá conectada, com o nível de explicação um pouco mais técnica, que não tem como você inventar muito mais firula
do que eu tentei fazer ali. Então, esse para mim é um desafio pessoal, eu acho que é um grande desafio para a gente pensar. Deu uma travada, mas acho que voltou. E, então, é balizar a nossa biologia e emparelhar, né? A biologia com a nossa realidade contemporânea, que assim é você estar cercado por uma infinidade de estímulos, e tentar de uma forma encontrar um meio de campo aí, um caminho possível para que a gente consiga segurar ainda a atenção, Sabe que né? é interessante isso que tu falou. Eu também eu tenho um curso de neuromarketing, aí eu começo a falar, não sei o que a gente começa a falar em neurônio e tal, neurônio. E eu comecei a perceber na turma, assim, que quando eu falava em neurônio, os caras faziam uma carinha meio estranha, assim. E eu assim, vocês não sabem o que é neurônio, né? Quem sabe o que é neurônio levanta a mão? Assim, um ou dois levantaram a mão. Aí eu disse, pô, eu tô falando em neurônio há quanto tempo aqui, os caras não sabem o que é um neurônio. Então, assim, eu tive que procurar lá na internet, abrir um neurônio na tela, explicar o que é o neurônio, para a coisa ficar mais clara. Então, assim, por mais que a gente ainda trabalhe com isso, né, e a gente nunca vai tirar essa responsabilidade nossa. A gente ensina isso, mas a gente falha nisso também, porque assim, são muitos elementos que devem ser gerenciados na hora de você passar uma instrução. E aí eu expliquei esse neurônio e a coisa aí aquele neurônio entrou no modelo mental daquelas pessoas a partir daquele momento, começou a fazer parte do vocabulário daquelas pessoas e eu me sentia mais à vontade, obviamente, para falar sobre isso. Uhum. Mas veja bem, para mim é algo tão claro, tão simples de entender que a gente não passa isso para o outro, né? Então, assim, como passar uma informação que para você é tão clara e para o outro não é tão clara, né? Então, eu acho que essa é a grande demanda, é o grande desafio também que se deve ter na hora de ensinar alguma coisa para alguém, porque o ensino, ele não é algo que você nasce com ele, você não nasce um professor nato. Um professor, assim como um vendedor, ele é algo que você vai se formando para sempre e não termina nunca. Você está sempre aprendendo a vender. As pessoas me dizem, eu vou entrar na sua aula de neuromarketing para aprender a vender. Então, não entra, porque você não vai aprender a vender aqui. Eu vou te dar alguns requisitos a mais, mas vender é para sempre. Ensinar é para sempre também. Então, se algumas pessoas se dão um pouco melhor em relação a ensinar mais, ou tem uma didática melhor, é porque elas estão sempre pincelando elementos desse meio que são mais funcionais e de uma forma racionalizada, mapeando isso e colocando isso no seu histórico de performance. Então o que a gente percebe é que montar esse histórico de performance é algo extremamente planejado e muitas vezes precisa de ajuda. Então hoje você passou uma instrução que funcionou. Então, pô, essa metodologia funcionou. Eu vou guardar isso para usar na próxima aula. Então você coloca isso no seu portfólio de competência. E aí uma outra não foi tão funcional assim. Eu não vou usar mais essa, eu vou tentar substituir por outra. E é realmente uma tentativa e erro, né? Mas, por outro lado, se a gente souber como o nosso sistema nervoso funciona, como o nosso cérebro busca processar essas informações, o que eu acabo dizendo para as pessoas? Que você vai procurar ser mais assertivo em cima dos estímulos desse meio. Então, se eu colocar para dentro da nossa cabeça estímulos que são positivos, estímulos que são funcionais, de certa forma, eu vou me aproximar daquele objetivo. Se eu não sei como esse cérebro capta as coisas, eu vou fazer a minha parte. Se a minha parte conversa com a sua parte, aí o resultado não é mais meu, porque eu fiz o meu trabalho. Mas eu acho que o ensinar, o estar disposto a ensinar alguém, eu acho que é navegar por esses mundos, né? O que é importante para você, para que eu entre no seu mundo e desse mundo eu consiga fazer com que você entenda o que eu estou falando, né? E a gente percebe que isso acontece de várias formas, né? Por exemplo, a gente tem aquelas pessoas que não sabem nada e dão um show, e as pessoas entendem tudo do nada, e tem aquelas pessoas que sabem muito, mas não conseguem passar a informação, né? Que coisa interessante isso também, né? Que é outra coisa, até voltando ao ponto, né, quando a gente fala cognição, que eu brinco, né? Cognição é aquilo que está dentro da sua cabeça, né? Que passa dentro de você, é aquilo que te constitui e a gente não tem um acesso direto. Existe uma dificuldade tremenda, principalmente pessoas, eu conheço pessoas, inclusive, que são assim, completamente fora da curva, são inteligentíssimas, mas que você sabe que dentro da cabeça do cara ali tá passando um monte de coisa e ele não consegue explicar. Incrível, incrível.
mas aí tem a própria limitação, eu falo, existem várias limitações, né? A primeira delas é a própria linguagem, né? O que nos limita? Né? Tem aquilo que está passando aqui, a gente só tem a linguagem para tentar comunicar, né? E a gente tem que contar com que você também compreenda a linguagem da mesma forma que eu estou usando a linguagem. Então você tem que ter essa comunicação casada, principalmente no sentido de como a gente usa os termos, de como a compreensão dos termos acontecem, e depois como isso vai ser traduzido dentro de você. Então você tem, Exato. assim, várias traduções, que em cada tradução você vai tendo aí perdas, né, invariavelmente. Então, o que a gente está falando aqui é uma parcela daquilo que está passando aqui e eu estou tentando Sim, expor em termos de linguagem. Então, já é uma dificuldade intrínseca enorme, né? Você transpor esse universo cognitivo de uma pessoa para fazer caber no universo cognitivo de outra pessoa usando essa comunicação que a gente tem, que é a linguagem que a gente desenvolveu. Então, sim. é complicadíssimo, né? E aí tem questões filosóficas profundas, enfim, né? Dá para a gente ficar anos e anos discutindo linguagem, que é uma área que eu adoro, né? Sim, Justamente sim. porque eu falo, a linguagem é algo muito mágico, porque é aquilo que nos liberta e nos aprisiona ao mesmo tempo. Porque a gente só desenvolveu o que desenvolveu enquanto espécie por conta do desenvolvimento da linguagem. Isso é óbvio, assim, se não fosse a linguagem, a gente não desenvolveria cultura, não Sim, desenvolveria, né, essa transmissão de cultura e de conhecimento. claro. Mas, ao mesmo tempo, é algo que nos aprisiona porque ela nunca vai traduzir em plenitude o que passa dentro de cada indivíduo. Então, aí a gente navegar dentro dessas águas e tentar achar um meio termo possível é o nosso grande desafio diário, né? Então, é isso, né? E você bem disse, cara, é muito legal se você percebe, se é nítido, você tem pessoas, eu tenho alguns amigos que são, assim, eu sei que dentro da cabeça do cara ele tem muito mais coisa do que ele está conseguindo me passar. Eu queria de alguma forma acessar aquilo lá e não tem como pela própria limitação ali, linguística, né? Sim. E ao passo também tem pessoas que, né, que vão subir num palco, dar um show e um show do vazio, né? Falar um monte de coisa e não vai sair do lugar, assim. Pois é, pois é. Mas aí você vê, esse é o poder da linguagem. Pois é. E eu acho que o desafio é exatamente esse, né? É fazer com que o que você explique, você traduza aquele algo complexo, o que está dentro da sua cabeça, para algo que caiba dentro de uma cabeça com menos maturidade, né? Não Sim. a maturidade no sentido de idade ou coisa desse tipo, mas uma maturidade intelectual em relação àquele tipo de conhecimento. Você pode saber muito, muito sobre algo, mas comigo você vai aprender algo que você não sabe. Então você é imaturo em relação ao tipo de conhecimento que eu tenho em relação a você e eu sou imaturo em relação ao conhecimento que você tem. Claro que o que a gente já percebe, eu vou confessar que eu nunca vi nenhum tipo de pesquisa sobre isso, mas dentro da minha percepção, um tipo de conhecimento que você acumula, ele ajuda na compreensão do outro tipo de conhecimento que a gente absorve. E eu percebo isso mesmo por mim, porque das graduações que eu fiz, uma graduação ajuda na outra, e se eu não atingo você por um lado, eu tento atingir por um outro lado, porque eu conheço aquele outro lado. Então, Uhum. quando eu entro, por exemplo, com a neurociência, com a psicologia, dentro de uma organização, eu percebo que esse meu background de planejamento estratégico, de implementação estratégica, de administração, né, dessa graduação que eu fiz antes, ele contribui para que eu consiga unir as duas coisas, né, encaixar as duas coisas de uma maneira que faça sentido. Então, assim, eu posso ter essa vantagem em relação de alguém que tenha só um ponto de vista, né? Então, assim, essa conexão, ela é um tipo de conexão que é da minha responsabilidade fazer, porque eu estou me propondo a fazer isso. Então, eu costumo dizer que se você não entendeu algo, é porque eu não expliquei direito. Porque o meu papel é esse. Hoje você tem o seu canal no YouTube, as pessoas se assistem. Quando você abre uma live para falar sobre algo, e as pessoas não entendem o que você fala, é porque você não explica direito. Então a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente tem essa consciência, a gente se preocupa muito mais em como vai passar esse conteúdo de maneira que as pessoas entendam do que no conteúdo em si. Porque um conteúdo muito complexo, ele é muito menos relevante do que um conteúdo que você entenda. Então, se você precisar fazer 10 lives para falar sobre um neurônio, é muito melhor do que você fazer uma live falando sobre toda a história do negócio, de como a coisa acontece. Né? Então, assim, pensar na solução. Qual é a solução que você provê? Quando você toma a frente
de um palco, estou na frente de uma sala de aula, né? Eu acho que essa consciência, ela é uma consciência ainda muito frágil dentro das escolas, sabe? Assim, você faz a pedagogia, você vai lá para frente de uma escola, você vai dar aula para esses alunos, aí você tem aquele método da escola e você implementa o método, pega o livro da escola, passa. E poucas pessoas, poucos professores têm essa preocupação do tipo assim, ó, poxa, que bacana, ele aprendeu e você fica feliz com isso, né? Eu sou assim, quando alguém aprende e alguém me faz uma pergunta do tipo que eu percebo que essa pergunta é uma pergunta que contextualiza o que eu expliquei, eu fico muito feliz porque essa pessoa está entendendo. Eu fico muito preocupado com pessoas que não perguntam nada. Então, quando eu estou dando uma aula de algo um pouco mais complexo, ninguém tem pergunta, não, eu me preocupo com isso. Porque eu acho que se você não pergunta, ou você não entendeu nada, ou entendeu tudo. Né? E quando Sim, todo mundo entende tudo, não é um bom sinal. Porque é muito difícil todo mundo entender tudo. sim, Né? sim. E quando você pergunta, você só pergunta porque você está entendendo. Porque você não vai ter perguntas se você não entende. Então, assim, estimular a participação do seu público, ele é essencial para que você ensine também. Então, quando você dá aula para muita gente e está todo mundo paradinho só te ouvindo, desconfia se não tem alguma coisa errada ali. Né? Porque a pergunta ela faz parte da compreensão. Você tem que ter dúvida para entender o que está acontecendo, porque o universo é muito grande. E por melhor que você seja, você vai ter perguntas. No teu canal do YouTube, a gente vê lá que tem várias perguntas lá embaixo, né? Naquela interação do YouTube lá. Uhum. Porque a pessoa está entendendo, ou seja, pô, eu entendi, mas isso. Quer dizer, ela está dentro do teu contexto, né? Então é muito louco esse mundo, né? E assim, só para complementar um pouquinho do que você falou, né? Eu acho que a importância também que você falou de ter, vamos por várias lentes possíveis, assim, vários backgrounds, assim, né? Vários panos de fundo que você consegue pintar a mesma. Você vai tentar pintar o mesmo cenário com vários panos de fundo diferentes, né? Mudando uma coisa ou outra. E eu acho Isso. isso legal. Eu acho que um dos grandes problemas, principalmente na formação de base, tanto da criança quanto do adolescente, é essa tendência de a gente fatiar tanto o conhecimento que as esferas não se conversam mais. Isso. E isso eu acho muito problemático, porque assim, se você não Isso. consegue, porque naturalmente cada pessoa vai ter um apego maior a alguma linha do Claro. conhecimento e tal. Se você Principalmente não se ela tem conseguir, facilidade, né? então, se você não conseguir sambar e se virar mais ou menos dentro de cada esfera ali, você perde essa comunicação possível que você teria com uma pessoa, né? Então, Claro, por isso que claro. uma das coisas que eu falo, cara, vamos parar de fatiar o conhecimento, né? E sempre, por isso que eu bato na tecla, por exemplo, da linha histórica. Sempre que eu vou estudar qualquer coisa ou falar sobre qualquer coisa, eu gosto de contextualizar dentro da linha histórica. Porque aí você vai amarrar o cara que gosta de história, fala, pô, mas então o neurônio surgiu, você estava acontecendo isso no mundo, você tinha isso sendo descoberto e tal. Eu gosto de amarrar as coisas porque você cria canais de comunicações com todo mundo. Eu acho que o Claro, conhecimento ele não surge solto, ele não deve ter se ensinado solto também, né? Porque você claro, só passa a ver sentido em alguma coisa se você consegue amarrar com as suas pontinhas soltas que estão na sua cabeça ali. Você fala, claro, isso aqui faz sentido com claro, isso aqui que eu. claro. Então, Que é o isso eu caso da acho Eureka, né? fundamental. Nossa, as Eu acho coisas se fundamental. conversam, claro que se conversam. E aí fica muito mais fácil para você, até, né, você vai pegar uma coisa nova que você quer enfiar dentro da sua cabeça aí. Se você tiver várias pontas para amarrar, pô, é muito mais fácil, né? Faz muito Claro, mais claro, sentido. claro, Então, claro. esse é um ponto que eu sempre bato nessa tecla, eu sempre tento juntar as coisas. Por isso que, assim, minhas lives são meio malucas. Às vezes eu começo a falar tô falando do neurônio, depois eu vou falar de filosofia, depois eu falo de física, depois eu falo de biologia, Aham, depois eu volto e claro, falo de, sei lá, literatura, enfim. Porque, assim, às vezes um cara que tava disperso fala, não, pô, ele tá falando de um autor aqui que eu conheço e tal. Você vai tentando pescar, né? Todas claro, essas claro, pontas. Então, eu claro, acho fundamental a gente ter essa comunicação e essa, não digo uma facilidade, mas assim, pelo menos um mínimo de, né, de jogo de cintura para você conseguir claro. se comunicar com todas essas esferazinhas que formam o conhecimento como um todo, né? Não, Acho que esse é um ponto e importantíssimo. E às vezes até a própria questão do ganho, né, Bruno? A gente se envolve onde a gente ganha mais, né? O ganho, ele libera o prazer, né? A gente tem prazer em ganhar. Aquela história de que a gente aprende desde criança, né, que o importante é competir, isso é a maior balela do mundo, isso não conversa com a nossa biologia. O importante é ganhar. Competir é um problema, porque você só gasta energia. Uhum. Você gasta energia
para uma recompensa. Se essa recompensa não vem, você se frustra. Então, quer dizer, se você compete, perde, você tem uma forte tendência a desistir. Então, o que acontece? Quando um aluno tem mais facilidade em alguma coisa em relação a outra coisa, é inevitável que ele se dedique mais a essa coisa onde ele está vencendo, onde ele está ganhando, onde ele está tendo recompensas maiores que outros elementos ao qual ele perde. Então, digamos que eu sou muito bom em artes, mas eu sou muito ruim em matemática. É inevitável que eu não veja sentido na matemática, porque a matemática me faz sofrer. Então, e a artes me faz ter realizações. Então, o contexto é fazer com que essas pessoas se tornem vencedores dentro da sua disciplina. Né? Então, assim, você está entrando numa competição e eu sou o teu coach, eu sou o teu treinador nesse momento. Se você vence, eu venço. Então, assim, não somos eu contra você. Então, não é o professor contra o aluno. Isso é algo triste de perceber, que em alguns lugares existe o professor contra o aluno. É o professor que me reprova, é o professor que me ferra na prova, é o professor que faz aquela prova de coisas que ele não ensinou, é o professor que sente prazer em mostrar para o aluno que ele sabe mais, é o professor que compete com um aluno, vamos ver quem roda, vamos ver quem reprova, vamos ver quem aprova. Então, assim, é uma competição totalmente fora de contexto, né? Ao qual a realidade é: eu estou te treinando, então assim, vocês são minha equipe e essa equipe tem que vencer. Então vocês têm que gostar do que eu estou passando para vocês têm que encontrar sentido no que eu estou passando para vocês. Se vocês acertarem, cada acerto que você tem dentro desse contexto, você vai ficar feliz. Você vai ficando feliz até que você enxerga ali uma maneira de se autorrealizar. Então você entra nesse contexto, você encara esse contexto com mais propriedade. Por quê? Porque ali você vence. Então você não vai encarar contextos ao qual você perca. Né? Isso é uma coisa importante para ter na memória, né, de quem está dando uma aula. Ou seja, eu preciso que vocês vençam. O consultor ele faz isso. O consultor vai para dentro de uma empresa. O consultor bom, ele vai para dentro de uma empresa querendo já sair dessa empresa. Por quê? Porque quanto mais autônoma tiver essa empresa, melhor para ele. Porque ele pode se afastar e pegar um outro projeto. O consultor ruim, ele tenta deixar essa empresa totalmente dependente dele. Ou seja, se eu saio, nada funciona. Então, para quê? Para que ele consiga ali sugar essa empresa para sempre. Né? Pais são assim. O que é um bom pai? Um bom pai, eu sempre digo assim, ser pai é a arte de se tornar inútil. Né? Quando você se torna inútil para o seu filho, você fez um bom trabalho. Quando esse filho fica dependente de você a vida inteira, você não fez o que tinha que fazer, porque ele se tornou uma pessoa totalmente dependente. Né? Um aluno da mesma forma. Você tem que tornar ele independente. Para que ele se torne independente, ele tem que ver naquele conteúdo algo que o realiza, algo que ele vá fazer com mais interesse, algo que faça dele um vencedor naquele momento. Então, esse contexto de conexão entre os dois, essa parceria entre os dois, ele é um contexto, eu acho que eu sempre discuto nas aulas de neuroaprendizagem, principalmente, e a gente sempre abre uma reflexão muito importante em cima disso, sabe? Dessa briga do professor com o aluno, que um faz um trabalho, o outro faz outro trabalho, um tem que provar para o outro as coisas, sabe? Então, assim, ó, não existe aluno que tem que provar nada para o professor, não existe professor que tem que provar nada para o aluno. Eles são partes do mesmo contexto. Então, o sucesso de um vai ser o sucesso de outro. Então, eu tenho que entender como você funciona para eu fazer bem meu trabalho. Porque se você funciona bem, eu ganho. Né? Eu acho que esse é um papo bem interessante de poder trabalhar, né? Não sei se eu acho que tu usa a mesma técnica, porque quando a gente te assiste, tu também consegue entrar numa linha eu muito... não sei, na minha cabeça, né? A minha experiência com aula, assim, pensando na aula mais tradicional, foi dar aula, eu dava aula em cursinho para vestibular. Dava aula de química, dei aula por alguns anos e engraçado, né? Que até brinco, Não, o cursinho... Química para adolescente, né? Deve ser química para adolescente. desafio. É uma delícia. Mas é gostoso, então. É justamente Claro, esse desafio que é o que eu digo. Não sei, eu falo pro professor que está ali na figura de um professor mesmo de verdade, nada mais gratificante pro professor do que justamente ver. Cara, eu vejo minha esposa, né? Que ela é professora de química, mas é do ensino médio, né?
Sim. Nada é mais frustrante, mais triste para o professor do que você dar um festival de notas vermelhas, né? As pessoas falam, não, o Claro, professor seja... Não, pelo contrário, um professor de verdade, ele quer que todo mundo, né, tenha um desempenho bom, aprenda as coisas de fato e tenha um resultado. claro. E eu acho engraçado, né, que agora eu falei de cursinho, mas só para contextualizar um pouco. O cursinho é algo bizarro, né, que eu falo que é uma aberração, não deveria existir. Porque a existência do cursinho, ele já demonstra a falência do seu sistema educacional, né? Exato, exato, exato. Só que ele mostra pra gente que muita coisa está errada. Que justamente assim, como que o cursinho funciona? Como que uma escola tradicional funciona? A escola é assim, né? O aluno vai, o professor tá lá, aí no final ele tem que tirar uma nota mínima que ele passa ali não seja uma nota vermelha, ele seja aprovado, para no fim ele pegar um diploma, capaz de papel, que fala, olha, você passou por 3, 4 anos de escola, né? Dependendo da fase que você esteja. E no fim, o que de fato o cara aprendeu ali, né? Aí o cursinho é uma aberração tamanha, que é um, por exemplo, pensando... É uma festa informacional. Não, no cursinho pré-vestibular, você pega um cara que muitas vezes ele vem... Cara, hoje, nossa realidade, você pega... Eu sou amigo de vários donos de cursinho aqui da cidade. Você pega pessoas semi-analfabetas, você tem que alfabetizar. Você tem um Sim, ano para fazer isso, você tem que tirar o sim, cara praticamente do zero e levar rumo a uma aprovação. E dependendo do cara que você pega, tanto desse conjunto, justamente é um conjunto, né? É o professor e o aluno. Dependendo dessa combinação, em um ano, você consegue levar o cara do zero até uma aprovação no vestibular. Sendo impressionante. que você não tem cobrança nenhuma em relação à nota, porque não existe nota, Claro, não tem certificado nenhum no final, você não tem um papel, olha, você se formou no cursinho, e funciona. Você vê, olha que coisa maluca. Aí começa a mostrar pra gente que um monte de coisa está errada, claro, né? claro. Um monte de coisa está errada. Mas é justamente quando você encontra o ponto ideal entre esse equilíbrio entre a esfera do aluno e a esfera do professor, e buscando um objetivo comum, que, porra, nada é mais satisfatório para um professor, principalmente por eu, quando eu via meus alunos passando no vestibular, era uma coisa assim, para mim Claro, era o apogeu da minha atuação ali, claro. tal como É esse o teu era sucesso, claro. e era nítida assim a felicidade do aluno, tal. Então assim, acho que todo mundo chegou onde queria. Você encontrou ali uma forma que funcionou para todo mundo e que em certa medida é completamente diferente do que se faz até hoje nas salas de aulas tradicionais. É, Ela é. falou, essa aberração que é o cursinho mostra pra gente que muita coisa está errada. E aí a gente fala, cursinho para vestibular, mas não é só isso. O cara passa 4 anos na faculdade de Direito, sai da faculdade de Direito e não passa na prova da OAB. Aí vai ter que fazer o quê? Um cursinho. O cara passa 6 anos na escola de medicina, para no final ter que fazer um cursinho para passar na residência. Então tem Impressionante. muita coisa tá errada. É, é. Mas você tem essas aberrações, que eu falo, os cursinhos são aberrações, que não deveriam existir, que tá mostrando, tá dando tapa na nossa cara a todo momento, fala, ó, tem muita coisa errada e dá para fazer coisa diferente. É, é. Então, É verdade, é enfim, é mais verdade. um ponto de reflexão aí pra gente levar aí, É. né? Eu tenho. Certa vez, algum tempo atrás já, eu estava numa sala de professores e eu vi dois professores conversando e eles disseram, um deles disse assim, pô, esse semestre metade da minha turma vai reprovar, falando pro outro, né? E o outro disse, então ganhei. 70% da minha turma reprova esse semestre. Eu fiquei olhando aquilo e pensando assim, pô, que coisa louca isso, cara. Todo mundo da minha sala vai passar. Eu quis dizer, eu que estou errado, será? O que está acontecendo aqui? Eu não entendi. Eu acabei percebendo que eu estava certo. Se todo mundo na minha sala prova, é porque eles entenderam o que eu estava dizendo. Então, assim, veja que tipo de cenário que a gente está montando, né? É um cenário de quem reprova mais, ou seja, você não consegue passar a sua instrução como profissional do ensino, né? E não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai lá passar uma experiência de vida. É um profissional de ensino que está competindo com outro profissional de ensino, quem reprova mais. Então, ou seja, quem é mais incompetente dentro da sua profissão. Olha isso, que coisa fora de contexto, né? Então, assim, a competição é quem passa mais. Mas aí você vai me dizer, sim, mas alunos sempre reprovam. Claro que sempre reprovam. Imagina, você tem uma aula com 30 alunos, um ou dois ou três reprovam. Ok, essas pessoas são as mais dispersas, não vieram à aula, estavam com problemas, enfim, não absorveram o conteúdo da maneira como você estava passando. Eu acho que isso tudo é esperado. Agora, quando a porcentagem ele é muito alta, a culpa ela passa a ser de quem está trabalhando isso. Porque quando a grande maioria não entende, o problema é você, não é o aluno. Né? O aluno também tem a sua parte nessa questão, mas é você que falha, porque é a maioria que falha, você falha com a maioria.
Então essa reflexão, ela também tem que ser trazida para a sala de aula, no sentido de que, poxa, aquela turma, eu vejo isso nas escolas, aquela turma, nem um professor quer dar aula naquela turma. Gente, é quase como você falar o seguinte: eu preciso que os meus filhos voltem para a escola porque eu não aguento mais eles em casa. Calma! Como assim? É você que criou eles. Então você está querendo mandar para a escola alguém que você não suporta, que você criou. Então, peraí, a culpa é sua. Assume a sua culpa. Não entrega à sociedade alguém que você não fez a sua responsabilidade. Né? Então a gente percebe essa falta de meia-culpa também, do professor achar que depois que ele se forma, ele está pronto. E não, ele tem que trazer para o seu portfólio de competências outras competências que vão fazer que ele tenha uma habilidade maior em contornar situações que ele não está se dando bem, né? Mas é isso aí. Aí perguntaram que será que faz sentido a reprovação? Sim. Cara, mas isso aí dá muito pano pra manga também, porque... Muito. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque depois que se adotou esse sistema de progressão continuada, deu no que deu. É claro que o modelo nosso tá longe do ideal, mas também você passar todo mundo de baseado também já se mostrou que não é o caminho. Só para contextualizar aqui, que a Irene perguntou. Então, aí a gente volta àquele velho ponto que a gente fica rodando em círculo, assim, o difícil é justamente encontrar um meio termo que se adeque aí, mas a discussão é necessária, mas principalmente a aplicação, né, botar em prática, porque uma grande dificuldade que eu vejo também, a gente fica, né, existem muitas discussões teóricas, onde teorias são muito bonitas e tal, mas tem que ver o quanto se aplica na prática, principalmente em realidades muito distintas, né? Sim. E a gente sempre faz esse paralelo, né? Achar um contexto que iguale isso tudo é muito complexo, né? A gente faz esse paralelo, por exemplo, entre eu estou no Brasil, você está em Portugal, já são realidades completamente distintas. Mas pensando só na realidade do Brasil, o próprio Brasil já tem uma dimensão continental e você tem realidades completamente distintas, né? Se você, mesmo dentro de um mesmo estado, você pega um estado maior, Minas Gerais, que é um estado grande, você pega o norte de Minas e o sul de Minas, são realidades completamente diferentes. Então, aqui você tem inúmeras dificuldades intrínsecas que a gente tem que justamente buscar o ponto de equilíbrio entre teoria, prática, aplicação e o que funciona. Né? Não, mas enfim, inclusive as próprias necessidades de base, como tu falou, né? Eu não consigo aprender com fome. Sim, eu sempre falo, a biologia precede a pedagogia, né? Tem alguns pontos importantes que a gente nunca pode esquecer, né? A biologia sempre vai preceder a pedagogia. Não adianta eu querer entrar com metodologias pedagógicas divinas, né, importadas lá da Suécia, sendo que o cara não tem um tênis para pôr no pé para fazer aula de educação física, sendo que o cara não comeu antes de sair de casa, né? Ou às vezes ele apanha em casa ou vê a mãe apanhando. Então, enfim, né? Tem que ponderar todos esses choques de realidade que é o nosso Brasil aqui, né? Isso aí. Mas, enfim, Mas, cara, muito bom esse papo aí. Semana que vem a gente tem mais, né? Semana que vem a gente vai falar sobre as relações afetivas, pra gente fechar essa série de lives aí. Só para alertar o pessoal que chegou agora, e a gente fala isso em toda a live, eu vou editar depois esses vídeos, a gente vai subir lá pro canal também. Então, a gente vai poder passar isso adiante também, né? Copiar o link, mandar para quem interessar também. E novamente eu agradeço, Bruno, esse tempo aí que a gente ficou junto de novo. Valeu. E semana que vem vamos tocar mais ficha aí nessa série aí que tá muito bacana. Valeu, muito obrigado, então, cara. Tenha um bom resto de dia aí. Para você também, um bom final de semana. Bom final de semana, querido. Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. carinha. Tchau, tchau.